Olá, pessoal! Estamos aqui no CBEM 2024, Congresso Brasileiro de Endocrinologia, e eu encontrei dois amigos, dois colegas, o nefrologista Dr. Tiago, a cardiologista doutora Lídia, que estão aqui no Congresso convidados, são colegas que têm já uma representatividade nacional na área, nessas doenças que a gente trata cada vez mais, que se conversam e que têm muitos mecanismos fisiopatológicos em comum com o diabetes e com a obesidade, que é a doença renal e a insuficiência cardíaca. E começando com você, Lídia, o que a gente tem hoje, né, de conhecimento em termos de associação de diabetes e também obesidade com a IC, né, a insuficiência cardíaca? Não, perfeita pergunta, porque cada vez mais nós convivemos, né? A cardio e a endócrino, cada vez mais elas convivem por conta disso. O que a gente tem, na verdade, é primeiro uma mudança de apresentação mundial, isso não é um fenômeno assim nacional, em que a gente tem aumentado a apresentação de CFEP. E CFEP é uma doença de comorbidades. E aí entra realmente o doente diabético e o doente obeso nesse pool de comorbidades, porque de uma certa maneira o que a gente conhece hoje é que tanto o diabetes quanto a própria obesidade, elas vão adoecendo o coração e o jeito que ela adoece é realmente a piora da diástole e a evolução para uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então é aquele doente que está no consultório do endócrino, que veio para tratamento de obesidade, que você acha que ele é muito sedentário, etc., mas é desproporcional à dispneia e à limitação dele. A gente precisa começar a desconfiar que esse modelo, aliás, é o pior modelo, é o mais inflamado nosso da ICFEP em termos fenotípicos, é provavelmente um paciente que já está evoluindo para ICFEP. Diabético, que ao longo da sua observação começa a ganhar massa de ventrículo esquerdo. Desconfie que aquele aumento de massa no ecocardiograma, dê uma olhada no restante do ecocardiograma, saia um pouco só da fração de ejeção, dá uma olhada no átrio esquerdo, já deve ter uma hipertensão pulmonar, é um modelo de CFEP chegando. Então, o diagnóstico, na verdade, a gente está começando a se educar, não é? Nós, a cardio, a endócrino se percebendo também junto, a própria nefro começando a pegar mais esses pacientes, de que boa parte dos pacientes, né, dos modelos fenotípicos que a gente dava a eles o selo de sedentário, limitado por conta das condições da comorbidade, na verdade são CFP. Bastante importante o ponto que você tocou, porque principalmente o não especialista mesmo, né? O cardiologista talvez já tem há mais tempo falar disso, mas o não especialista ele acaba muitas vezes não desconfiando e deixando para diagnosticar esse paciente tarde demais, ou muitas vezes não diagnosticar esse paciente, né? Então você entender esses pontos, primeiro, sintomáticos do ecocardiograma, olhar melhor isso, né? Não precisa ser um cardiologista para olhar algumas coisas básicas do ecocardiograma, pelo menos entender e manejar esse paciente ou encaminhar esse paciente adequadamente, né? E aí, vamos voltar aqui para o Tiago, né, Tiago? E a doença renal, onde é que entra nisso, né? Ela é comum, nós como endocrinologistas aprendemos quase desde criancinha, né? A gente pesquisar a doença renal na pessoa com diabetes. Mas assim, isso ainda é subdiagnosticado, em primeiro lugar. E segundo, e a obesidade, doença renal? Como é que está isso aí? É uma preocupação que a gente deve ter? Obrigado. Um prazer estar participando pela primeira vez do G7 aqui. E o nosso problema é muito comum, né? Isso que o André comentou, a grande necessidade que a gente vê de ter hoje cardio, nefro e endocrinologia junto, é justamente porque as doenças elas são complementares, demanda a presença das três especialidades, eventualmente até do nefrologia, do clínico geral, do médico de família. E justamente o diagnóstico, embora simples, como o André comentou para a gente, é extremamente ruim na prática. Assim, mais de 70% estima-se não tem um diagnóstico bem feito, André, seja pela falta da creatinina ou pela falta da albuminúria, que são os dois exames fundamentais para o diagnóstico e estadiamento da doença renal. Pois, excelente. E aí a gente vai para a terapêutica disso tudo, né? Quer dizer, a gente está aprendendo a diagnosticar mais, que acho que é um ponto importante, você não faz tratamento adequado se não diagnosticar, né? Então a gente precisa ficar mais atento. E quando chega na terapêutica, o que nós temos de novidade? O que a gente pode dizer que surgiu na última década, Lídia, para a gente tratar melhor e manejar melhor essa pessoa com IC? Na verdade, assim, IC mudou aí desde assim, nós viemos, né, com 3 pilares para esse FER,
por muito tempo, depois quase 15, 20 anos sem novos estudos, e aí nós tivemos a chegada do sacubitril valsartana e do próprio inibidor de SGLT2 para FER. E aí realmente a gente tem hoje mudança de classificação, mostrando que esse paciente remodela, que esse paciente melhora a função. Os pacientes efetivamente saem de fração de ejeção de 30 para 50 hoje, isso é comum. Um mundo novo. E Cefep, a saga. Nada do que a gente usou em FER funcionava em FEP. Desfechos duros não foram atingidos até agora. Mas a gente realmente teve um entendimento melhor da doença. FEP é muito limitante, interna muito e provavelmente não morre de causa cardiovascular. Então, realmente, os nossos estudos não vão efetivamente atingir esses desfechos. Mas o que mudou para o tratamento de FEP e foi muito recente foi realmente o entendimento da hipervolemia. Doente com disfunção diastólica não tolera nada de hipervolemia. Assim, precisa usar realmente diurético, precisa enxugar esse doente. E aí a chegada de 2 novas drogas, 3, provavelmente, dependendo do modelo fenotípico, 2 de forma geral, que são os inibidores de SGLT2, como a primeira droga que atingiu o desfecho, ainda que seja desfecho composto, mas foi a primeira que fez um desfecho composto positivo nesse cenário, e agora a finerinona, recentemente apresentado no Europeu com Fine Arts, atingindo também o desfecho composto, o impacto maior das duas sobre hospitalização, mas finalmente atingido alguma coisa. Então, são pilares que entram e vem muito já da doença renal, a gente vem conversando. Para o perfil fenotípico de obesidade, aí eu tenho o STEP-HFpEF, justamente com semaglutida, a 2,4, outra dose. Dose alta, dose né? alta, Obesidade mesmo. atingindo o desfecho de realmente melhora de qualidade de vida, melhora do teste de caminhada e melhora de hospitalização como desfecho secundário. Estamos aguardando a TIRSE ainda, que ainda está em andamento o estudo, enfim, estamos aguardando estudos, inclusive com espironolactona, mas é o que a gente tem nesse cenário. Então, assim, a diretriz europeia já deve ser ajustada e a gente deve ficar como pilares. A questão do diurético, por incrível que pareça, eles travam no diurético, super, né, tradicional, mas eles falam sobre ele. A abordagem com o inibidor de SGLT2 e com a finerinona. E o tratamento específico da comorbidade, e aí entra realmente para os pacientes obesos, o tratamento da obesidade. Mudou muita coisa nesse aspecto, né? E eu olho para a doença renal também, falando do diabetes e também um pouquinho da obesidade, parece que as ferramentas terapêuticas meio que se confundem com as ferramentas que a gente acabou de falar com a Lídia aqui, né? São as mesmas, elas agem pelos mesmos mecanismos complementares. Como é que funciona isso, Thiago? Excelente. Vocês vão ver em casa que, na verdade, o que a gente tem de novidade nos últimos 10 anos é muito comum e é compartilhado com o que a Lídia acabou de comentar. Assim. Então, dos pilares que a gente tem, e cobrar, a cardiologia usa para insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. A nefro é mandatório você ter para a progressão de doença renal. Inibidor de SGLT2 serve para ICFR, é mandatório para a doença renal crônica, seja do paciente com diabetes, seja do paciente obeso, seja do paciente com doença renal crônica por hipertensão. Finerinona, antagonista aminoglucocorticoide, a gente já tem agora para progressão de doença renal do diabetes, vão chegar estudos para doença renal não diabética, e a gente tem agora o Fine Arts mostrando para ICFEP a finerinona. E mais recentemente, 6 meses atrás, 7 meses atrás, a chegada da semaglutida, que o paciente com obesidade e diabetes já estava acostumados na endócrina, também mostrando um benefício renal. Então, assim, a doença é a mesma, a manifestação pode até parecer diferente, mas é a mesma doença que está por trás, uma síndrome metabólica grave. Então, os medicamentos, em geral, são muito parecidos. Isso coloca nós 3, cardio, nefro e endócrino, dentro do manejo, do co-manejo do mesmo paciente que a gente tem de monte no mundo inteiro. Eu estou achando fantástico porque veja o quanto a gente se alinha, né? Queira ou não, a cardio veio procurando um desfecho duro de morte cardiovascular, morte cardiovascular, morte cardiovascular. E na doença FEP, a gente não consegue atingir isso nos estudos, sabe? É como se não fizesse sentido você insistir nisso. Porque eu acho que a gente entrou numa veia muito metabólica de adoecimento. É idade, é obesidade, é mudança da distribuição de gordura, é o adoecimento renal da hipertensão junto, cruzando. Então, no fundo, acho que nós estamos aprendendo um mundo novo
assim, de doenças que vêm através dessas comorbidades com maior ou menor peso, mas que acabam gerando o mesmo problema no doente. Eu acredito que a gente estava falando mais ou menos exatamente das mesmas coisas e a É. gente não estava tratando os males pela raiz. É. A gente passou décadas, talvez, tratando os males pela... Como diz, se trata uma árvore doente, né? Você não trata a raiz da árvore, você trata as folhas. Você pinta as folhas de verde para a árvore ficar mais bonita. E quando você trata a raiz, e eu acredito que a raiz dessas doenças muitas vezes está na obesidade, está no excesso de peso, está nas condições metabólicas que a pessoa traz, e que vão acabar, né, numa IC, seja de fração de ejeção preservada ou não, que vão acabar numa doença renal, em outras complicações, né, cardiovasculares ou não, né, cardiorrenais ou não. E a gente tratando pela raiz, né, o problema, a gente além de tratar o que origina, né, as doenças, a gente está descobrindo com essas medicações esses mecanismos de ação específicos que vão agir também na consequência mesmo, que é a doença cardíaca ou a doença renal. Então a gente está vivendo, acho que, não sei se concorda, uma revolução aí, né, do ponto de vista cardiorrenal, metabólico, né, de tratamento, de opções para ajudar as pessoas que sofrem desses males. Foi um papo muito gostoso com vocês aqui, foi boa conversa, dá para ficar um tempão aqui conversando, Obrigada. né? Mas a gente acho que conseguiu dar mais ou menos uma ideia do como é que estão as coisas hoje no estado da arte, né? E nos encontramos em Curitiba, são sempre bem-vindos aqui participar das nossas ações do G7. Que isso, obrigada pelo prazer convite, imenso. obrigada. Obrigado. Obrigado, pessoal.